Olá, boa noite a todos. Hoje é quinta-feira, 17 de março de 2022. Sou Gustavo Andrade, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Seção Pernambuco, IBDFAN-PE. Estamos aqui para promover um evento que já faz parte, inclusive, do calendário do IBDFAN, mas tem a sua primeira versão virtual, que é o Cine Família. Antes da pandemia, nós, né, fazíamos, já tem memoráveis cinefamílias na história do IBDFAN. Em geral, a gente faz a exibição do filme e depois uma discussão, né, acerca do tema, da temática geral do filme. Mas, durante a pandemia, o IBDFAN diversificou a sua atuação, tivemos vários encontros, né, do IBDFAN em casa, tratando mais de questões ligadas à própria pandemia, questões jurídicas, e como o formato ideal seria a exibição do filme e depois a discussão, a gente tentou não fazer, deixar para fazer a versão realmente presencial, mas a pandemia se estendeu, a gente está sentindo falta. Agora que parece que está acabando, a gente vai então fazer essa versão virtual e já aguardando o próximo evento, que já não tem data marcada, mas já tem filme escolhido, que será A Filha Perdida. Hoje o filme, né, escolhido, que não vai ser exibido, já foi explicado antes, é o filme Mães Paralelas, né, do diretor espanhol Pedro Almodóvar. A gente vai ter aqui a participação de três profissionais de diferentes especialidades, né? A interdisciplinaridade é uma característica fundante do IBDFAN. Então temos Manu Falcão, que é estudante de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco. Ela atua na área de cinema, cinéfila, e escreve também na revista Continente. Com Manu, a professora Catarina Oliveira, que é doutora em Direito e advogada também, professora da Universidade Católica, e Maria Eliane Neves Batista, que é psicanalista, membro da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise. Eu peço a vocês, a gente vai fazer nessa ordem a fala das três convidadas. Agradeço muito a elas pela disponibilidade e após a fala de cada qual, nós vamos abrir para um debate e aí vocês podem fazer a inscrição pelo chat e a gente vai acompanhando aqui, eu e minha amiga Luciana Brasileiro, que está aqui comigo na organização do evento. Luciana, que é louca por cinema também, né? E, e faz parte, inclusive, é a vice-presidente da Comissão Nacional de Direito e Arte do IBDFAN. Antes de passar a palavra para a Manu, eu só queria fazer uma breve. Não vou falar sobre o enredo do filme, propriamente dito, né? Acho que todo mundo assistiu, mas só uma curta opinião. Eu achei o filme excelente, eu achei impactante e, de certa forma, até surpreendente. Me chamou a atenção o equilíbrio que o diretor dá às duas histórias, né? As duas histórias, ao drama pessoal e ao drama coletivo. É como se fossem dois filmes e a gente tem dado momento do filme que você pensa que está assistindo a outro filme, né? Ao mesmo tempo, essas histórias se conectam e isso é muito interessante. Eu hoje também estava lendo umas críticas da imprensa, né, internacional e também do Brasil, e vi no The Guardian, por exemplo. Na internet sobre críticas da imprensa internacional Brasil. Desculpe, viu? Isso é o assistente. Eu tentei aqui evitar, mas é a Siri. Quando eu começo a falar muito, ela ouve muito a minha voz, ela de alguma forma ela fala alguma coisa, ela quer conversar, eu acho. Pois bem, o The Guardian falou justamente que é uma coisa que eu também percebi no filme, que mais do que paralelas, as mães são convergentes, né? Porque esses dramas eles se interconectam. Aí eu fui ver outra crítica no New York Times que disse justamente que a matemática, a aritmética, né, a geometria, na verdade, de Almodóvar é hiperbólica e não euclidiana. Então as paralelas elas se encontram, né? Que é algo também
eu não sei exatamente o porquê da escolha do título, né? Mas enfim. E aí o filme mostra esses encontros e desencontros, esses dramas, um drama entre, né, essas duas mulheres e também o drama coletivo, né, histórico lá da questão da Guerra Civil Espanhola. E aí me veio também à mente, já depois de ler isso e também pelo que eu tinha pensado, né, Janis, que é a personagem de Penélope Cruz, que tem esse nome, inclusive, por causa de Jane Joplin, né, a mãe era hippie, foi criada pela avó. E a Ana, que é a mãe dela, inclusive aparece no filme, né, que é a Teresa, a personagem Teresa, era uma atriz, né, que é, vivia atrás de sucesso, teve filha muito nova, e disse que não estava, inclusive, preparada para ter filha, e a menina foi criada pelo pai. Aí eu fiquei pensando, então, e aí a gente eu posso lançar aqui como um questionamento, né, se é, não seria, então, as mães paralelas não seriam as mães das duas personagens, né? Poderia também ser. Mas, para não me alongar muito, só no tema da questão da verdade biológica, que eu também achei interessante, porque ela surge no filme como, né, um elemento de resgate da própria vida, né, da história daquelas famílias, daquelas pessoas, né, que possibilitando a elas o encerramento de um ciclo de muita dor e sofrimento, e ao mesmo tempo na vida das duas mulheres, né, para indicar e isso assim, é uma questão que ficou bem marcante para mim, que a história de cada pessoa está conectada a uma verdade maior, que é a história que nos precede, né? Então, não seria diferente se ela não tivesse se encontrado, se cada um não tivesse a personalidade que tinha. Tudo isso eu achei muito interessante. Mas vamos ouvir quem efetivamente entende do assunto. Vou passar então a palavra para Manu Falcão, nossa primeira convidada, que vai. Boa noite, Gustavo. Boa noite, minha mãe. Boa noite, Eliane. Boa noite, todo mundo que está vendo. Então, pois é, eu não li essa crítica do The Guardian, mas eu estava pensando muito nisso, né? Não se trata de mães paralelas, afinal de contas, o filme, né? São mães convergentes sempre. Muitas histórias de mães sendo atravessadas, mas de fato existe essas mães que a gente não vê, né? Que podem ser as mães da Janis, mas também para mim eu acho que se trata muito das mães de todas essas vidas que foram perdidas, né, que estão aí em busca desses corpos, né? Acho que Almodóvar, ele tem muito essa tradição, né, de trazer para os filmes dele as narrativas espanholas, né, sempre muito banhadas pelas tradições estéticas com as quais ele cresceu. E aí ele vai delineando muito esse patos que beira ao surrealismo, ao realismo fantástico, mas e sempre com um olhar feminino, né? E aí trazendo narrativas extremamente, brutalmente cruas e honestas, né? E em Mães Paralelas não é diferente, né? Só que aí ele traz esse assunto que eu acho que ele nunca tinha trazido antes, que é o da guerra, o legado da Guerra Civil Espanhola e da ditadura de Franco, né? E eu acho que ele acaba fazendo um filme de fantasmas, mas é tanto um filme sobre maternidade como também um filme de fantasmas. Assim. Nesse filme, eu acho que ele acaba se autorreferenciando, mas chegando na máxima dele, que é mostrando que, assim, apesar da narrativa ser, afinal de contas, um grandíssimo melodrama, existe uma potência política aí, né? Existe um afeto extremamente político, né? Através do artifício, da poética dele, que a gente vai entrelaçando o passado, o presente e o futuro como uma coisa perene, assim, que é uma coisa única. E é isso, eu acho que eu gosto muito como em Mães Paralelas ele escolhe justamente o olhar do arquétipo mais ancestral possível, né? Que são os das mães, tipo. Tem o personagem também. O filme começa com a porta de entrada do filme já é essa história da Guerra Espanhola, né? E aí é que se desenvolve a trama da Janis Joplin,
com o personagem do Arturo, que é um arqueólogo forense, e eles justamente se conhecem para investigar toda essa questão das covas, porque o avô dela, ou era bisavô, e havia sido enterrado, né? E aí, a partir disso, essa narrativa fica de lado porque ela acaba sendo atravessada com essa outra narrativa de maternidade, né? E aí entra outra personagem também da Ana, que está tendo o bebê junto com ela. E eu não sei assim, o quanto eu posso entregar do filme, Tudo. acho que tudo. Pronto. E aí, bom, elas têm um bebê, existe a troca de bebês, né, no hospital. E, enfim, a vida delas acaba sendo entrelaçada, assim como a vida da mãe dela. Existe essa outra personagem que eu acho muito interessante também, que abdicou de tudo para ter uma família. E assim como também da melhor amiga dela, que é... Caramba, eu esqueci o nome da atriz, mas que é uma atriz almodovariana. Enfim, ela serve muito a narrativa ali também para depois alimentar essa narrativa dos corpos que estão perdidos, né? Mas, enfim, elas têm existe todo esse melodrama entre as duas mulheres que têm os filhos no mesmo dia e têm os filhos trocados, embora elas não saibam disso, elas descobrem isso ao longo do filme. E você vê várias formas de angústia doméstica, né? Que é um tema bem almodovariano também. Mas aí, quando o pai da criança, que é uma pessoa que está sempre... Os pais estão sempre ausentes, né? Quando o pai da criança, da Janice, volta, ele serve ali muito como um artifício para a gente olhar de novo para essa narrativa da Guerra Espanhola. Eu esqueci de falar que, assim, porque a Janice, ela tem o bebê, a outra menina também, a Ana, né? E depois ela descobre que quando ela descobre que a filha dela havia sido trocada, o outro bebê já havia falecido. O bebê da Ana, que era dela, havia falecido. E ela fica nutrindo esse fantasma da filha morta, né? Até o momento de decidir contar a verdade. Então, o filme começa ele acena para essa narrativa da Guerra Espanhola, desses fantasmas. De repente, ele se afunila e se torna um emaranhado assim de angústia doméstica, de romances frustrados, de uma maternidade sendo vivenciada de uma forma muito fechada, muito íntima. Mas quando chega no momento em que há de volta a troca da bebezinha e a mulher tem que seguir com o luto dela, né? Ela passa ela percebe que tem fantasmas ainda maiores a serem buscados e nutridos e reencontrados, e que as mães paralelas do filme, para mim, são essas. Assim, são essas mulheres que aparecem no final do filme, as mulheres que eles vão encontrar, todo esse desfecho que começa ali, e aí volta com o artifício do pai da criança, né? Do pai da Janice, que passa o filme inteiro ausente, mas chega lá e descobre que o fosso onde o bisavô dela está enterrado vai ser reaberto. Ela passa de nutrir um fantasma, que era o fantasma da própria filha, para desvendar outros fantasmas de outras mães. Então, para mim, é um filme de fantasmas, é um filme sobre um tipo de luto perene e de uma maternidade, um exercício de maternidade perene também, que ecoa assim, tanto em todas as narrativas de Almodóvar como na história. E eu acho muito legal isso. Acho que essa foi a parte que mais me tocou, assim. Acho que é justamente essa coisa dos fantasmas, de ser um filme de fantasmas e o olhar maternal de quem está retendo a ausência, de quem está retendo os fantasmas, seja no macro ou nesse recorte. Acho que é uma bela síntese do cinema dele, né? É um realismo fantástico
extremamente realista, de fantasmas, um cinema de fantasmas. Acho que é isso. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Manu, muito boa a sua leitura. Realmente valeu muito a pena a gente ouvir você. Eu pensei na gente fazer as perguntas e os debates após mesmo a fala de vocês três, para então, e Sim. aí vocês também podem conversar entre si e com aqueles que estão nos assistindo. Mas a sua leitura realmente foi muito boa, muito perspicaz e, assim ajuda a gente também a ver, né, enxergar, eu pelo menos coisas que eu também não tinha pensado. Realmente, É. meus Eu acho. parabéns. Pois não. Obrigada. Eu acho que o melodrama, né, faz isso com a gente. Por isso eu gosto muito desse gênero. Dentro do cinema de gênero, o melodrama é meu favorito. E Almodóvar é um grande contador de melodramas, né? E são coisas que também ressoam muito com nossas histórias, né? As latinidades. Existe uma familiaridade nesse cinema dele, que eu acho que eu esqueci até de mencionar, assim, mas muito, acho que é muito fácil a gente ter essa afinidade com o cinema de Almodóvar, né? Verdade. E com E, melodramas. exatamente. E quando eu falei que o filme era surpreendente, porque também, como você disse, ele traz essa questão do drama político que ele não trabalhava antes, né? E que para Trabalhava de mim, forma latente. latente, né? Exato, como É, foi agora. E justamente que por ser é, tratado de ditadura, desaparecimento de pessoas e tudo, acho que foi uma parte que me tocou a mim de forma direta pela minha história de vida também, por causa da história do meu pai. E assim, pareceu, por isso que para mim era como se fossem dois filmes, né, paralelos, em que ele faz que ele consegue fazer essa conexão, mas eu também prestei muita atenção a esse aspecto. E às vezes é bom você assistir o filme duas vezes para você também, né, ter uma sim, visão, ou seja, algo que chama atenção da primeira vez não chama da segunda, pois mas é é. isso. Eu tive Eu quero essa impressão dos aproveitar, dois filmes. foi, né? Mas depois fez sentido, porque para mim esse Não, filme ficou total, como um grande filme de fantasmas mesmo. exatamente. Eu queria aproveitar, Manu, e Tommy, saudar aqui. com isso Opa, aqui houve no meu. pois, pronto. Eu queria, na verdade, era saudar ao nosso, às pessoas que estão nos assistindo, aqui na pessoa dessas duas. Eu não sei os nomes, Lu ou Cata ou Manu vão ter que ajudar, que são os pais de Catarina, a voz de Manu, estão aqui nos assistindo. Juliana e Geraldo. Dona Juliana, seu Geraldo, sejam bem-vindos e, em nome de vocês, eu saúdo aqui o pessoal todo que nos assiste. Pronto, então agora vamos passar a palavra então a Catarina Oliveira, nossa segunda convidada, que, como eu já falei, é professora de Direito Civil da Universidade Católica de Pernambuco e vai também falar um pouco, ela além de jurista, também é cinéfila, então vamos ouvir o que é que ela tem para nos dizer. Cata, a palavra é sua. Boa noite a todos. Eu estou aqui num misto de alegria e de nervosismo, acho que em razão da alegria, né, de compartilhar essa mesa com minha filha. Inclusive, né, ela está aqui na minha frente, eu desliguei a câmera 1 minuto porque eu ia tossir, aí terminou saindo no áudio dela. Se alguém não viu, eu estou contando. Gustavo, eu queria lhe agradecer, né, pelo convite, Luciana também pela lembrança de nós duas, né, mãe e filha, Manu comigo aqui. E queria saudar também todos os presentes. Eu não vou saudar na pessoa somente da minha mãe, que está aqui, Juliana, mas na pessoa da minha filha também e de minhas outras mães, Margarida e Ernestina, que estão aqui também assistindo, com as outras mães paralelas, né?
Então, aqui é um congraçamento de família. Bom, eu amei esse filme. Na verdade, eu acho que talvez seja muito difícil um dia eu não gostar de um filme de Almodóvar. Os filmes de Almodóvar, além de me ensinarem, além de me divertirem, me ensinam também demais. Eu posso dizer que eu comecei a pensar melhor na situação da pessoa trans quando eu assisti A Pele que Habito. Para mim, um dos meus filmes preferidos, do Almodóvar. Esse filme, ele me chama a atenção de várias maneiras. Claro que eu vou fazer aqui uns recortes, porque o tempo é curto, mas como já foi falado aqui na introdução de Gustavo, como foi falado também na fala de Manu, é um filme que trata da história de duas mães, em princípio, então vou colocar aqui principalmente as duas mães, mas não unicamente as duas mães, com um cenário histórico da Guerra Civil Espanhola. E antes de entrar na abordagem mais jurídica, e eu vou ser muito sincera, eu acho que o tempo é curto para aprofundar, eu acho que eu vou mais levantar a bola para a gente cortar depois, no bate-papo, ao final. Um ponto que me chamou muita atenção, da primeira vez que eu assisti o filme, e fui também, como o Gustavo, fui ler algumas críticas, eu vi uma crítica de um rapaz que focou num ponto que é essencial, eu acho que para todo o desenrolar, que é a verdade. Então, você tem uma busca por uma verdade histórica ali, inclusive, a história tem início com a relação de Arthur e Janes, que se conhecem no momento, numa sessão de fotos, e ele é arqueólogo, salvo engano, forense, e ela pede ajuda para cavar um fosso na tentativa de encontrar os restos mortais do seu bisavô e de outras pessoas que desapareceram na Guerra Civil Espanhola, que culminou na ditadura de Franco. Então, essas duas pessoas são duas pessoas que buscam a verdade. E, para frente, tanto Arturo quanto Janes. Interessante que, e quando a gente fala em justiça, a gente não é uma filosofia de busca de verdades naturais, mas de verdades sociais, a verdade mais próxima do ideal de justiça. Então, são duas pessoas que contam verdades. Quando o Arturo diz para sua esposa, já se recuperando de um câncer, que teve um relacionamento com a Janes. Então, ele é uma pessoa que conta a verdade e, por isso, pode viver essa verdade. E a Janes, quando conta para a Ana a verdade da origem biológica do bebê dela. Então, se não fosse assim, seria, no cenário histórico, incoerente. Duas pessoas brigando, lutando pela verdade, encobrirem essa verdade. Então, eu acho que esse aspecto, primeiro, assim, me chamou muita atenção. Juridicamente, esse filme é muito rico. Eu poderia aqui pincelar, como eu disse, não tem como a gente aprofundar nada, mas eu poderia pincelar questões referentes às famílias monoparentais. A Janes é uma mãe solo, filha de outra mãe solo, neta de outra mãe solo. A Ana é uma mãe solo. Então, seria um recorte que eu poderia ter escolhido, mas que a gente pode também ter esse bate-bola depois. Eu poderia escolher o recorte da parentalidade socioafetiva. A Janes, ela é mãe da Cecília. Ela não pariu a Cecília, mas ela é mãe da Cecília.
E isso ficou marcado numa fala de Manu, quando ela estava aqui, né, comentando um pouco a história, ela fala assim, o bebê da Ana, que era dela, da Janes. Veja só. O bebê da Ana, o bebê biológico da Ana, que era da Janes. Então, era da Janes também. Então, você tem aí um histórico, né, que vincula juridicamente também aquela mulher, aquele bebê como mãe. E daí a gente pode saltar para um outro recorte também, que seria a multiparentalidade. Seria um outro recorte que poderia ser abordado aqui na minha fala, e como eu disse, é somente, não é um levantar de bola, e com um pouco de, talvez, receio, porque se eu entrar em algum aspecto, não é, da psicanálise, e se eu falar besteira, eu peço que a doutora Eliane depois me corrija, mas eu achei dois pontos, eu acho que importantes para trazer aqui. Talvez você faça um Cine Família 2, Gustavo, para a gente tratar do mesmo filme também, né? Porque realmente é de uma riqueza enorme. Mas os dois pontos, não é, que eu queria aqui colocar, né? Primeiro, vocês perceberam a complexidade do drama vivenciado por essas duas mulheres, uma mulher já madura e uma menina mulher, de terem os bebês trocados, numa descoberta, né, posterior. A menininha já estava, eu acho que a Cecília já devia estar perto de 1 ano ali, quando, né, quando a Janes faz... Não, quando a Janes conta, né? Quando a Janes conta, ela já tem mais ou menos, né, 1 ano. Então, o drama dessas duas mulheres, que foi solucionado sem nenhuma intervenção do Estado. Esse aspecto assim me chamou muita atenção. A gente, quando eu faço uma comparação com a minha formação, né, eu tenho quase 30 anos de formada. Já nem sei mais. Quando passa de 25, eu arredondo logo para 30, né? Eu tenho quase 30 anos de formada. E, na minha época de formação, o profissional, né, quando uma figura, né, central, né, da atuação judicial, o advogado. A figura do advogado era pensada como aquela pessoa com a faca nos dentes, disposta a brigar de todas as formas pelos interesses de seus clientes. Então, era uma advocacia muito beligerante. Aí vou chamar a atenção para um outro filme, que faz exatamente o caminho inverso do Mães Paralelas, que é a história de um casamento. A história de um casamento com o Adam Driver e a Scarlett Johansson. Um casal, como a meninada fala, super de boa, que resolvem terminar, né, o relacionamento, né, de uma forma madura, sofrida, mas madura. E, a partir do momento que entram os advogados nessa equação, eles começam a beligerar, porque os advogados começam a incentivar todo tipo de atrito ali. Eu uso muito esse filme quando eu trabalho de solução das relações conjugais, né, na pós-graduação. A atuação dos profissionais nesse momento, que já é um momento tão sofrido e que já se mistura tanta coisa, né? Já se mistura tantos objetivos, você não sabe mais se o seu objetivo é se ferir, é ferir o outro, ou resolver aquela situação de forma objetiva. E aí, no Mães Paralelas, hora nenhuma se cogitou resolver qualquer pendência no judiciário. As partes envolvidas, elas resolvem civilizadamente. Então, você tem hoje já num salto
gigantesco, talvez até ainda nem tão eficaz, mas pelo menos formalmente presente no Código de Processo Civil, o protagonismo da conciliação e da mediação. E quando se trata de ações de família, não é algo que parte, né, de uma opção puramente, né, das partes, mas de parte do procedimento mesmo nas ações de família. A mediação. A mediação é a forma mais adequada de buscar a solução pacífica dos conflitos, a autocomposição, quando as pessoas permanecem na convivência. Né? Então, nem isso, né, o filme tratou. Por quê? Porque o diálogo foi estabelecido. Quando Janes diz para Ana que a bebê era dela, a Ana se desespera, né? E pega o bebê e leva embora. E o sofrimento da Janes entregando a filha, que era uma filha compartilhada, uma filha afetiva, uma filha biológica, né? Entregando, mas cedendo, olha só, cedendo porque era o correto, era verdade. Era verdade que ela sempre perseguia em outros cenários também. E depois de uma noite, no dia seguinte, a menina, que era uma mulher recém-saída da adolescência, telefona para ela e diz: já me acalmei. Que é exatamente isso que busca a mediação. A mediação, né, busca viabilizar esse diálogo, porque só com o diálogo, realmente, o diálogo parte de uma escuta, a escuta do outro e da escuta de si próprio, chamando a razão para aquilo que é melhor. E, às vezes, o que é melhor implica também você ceder. E a Janes primeiro cede, e no dia seguinte a Ana telefona para ela e diz: já estou mais calma. Você pode ver ela sempre que quiser. Então, no primeiro momento, ela já entendeu da necessidade da convivência familiar, primeiro da Janes com a bebê, e, né, à medida que a menina vai crescendo, também daquela criança com aquela figura materna, que é importante também. E de forma mais contundente, mais adiante, quando a Jane já está com o Arturo, numa das cenas finais, já grávida, né, de um outro bebê, e a Ana, conversando com a Cecília no colo, diz: olha ali seu irmãozinho. Então, já, de princípio, você pode ver, e depois já consolidando aí, realmente, uma família, né, multiparental, né? essa, como alguns chamam, a família mosaico, né? Uma família realmente, né, que busca a realização da personalidade de todos os seus integrantes, independentemente, né, da origem biológica. Então, já se consolida, é seu irmão que vai nascer, Cecília. E um irmão que, se for menina, vai ser homenageada com o nome dela, Diana. Então, se entrelaça aí, né, a questão da solução com essa ideia de multiparentalidade, independentemente de se falar em presença de qualquer norma na Espanha que autorize essa multiparentalidade. Então, esse foi o primeiro, né, o primeiro ponto, né, que me chamou a atenção, que eu escolhi aqui para cantar essa pedra, né, para vocês. O segundo ponto, que também me despertou muito interesse, foi a figura de uma das mães. Mas nem Janes, nem Ana, mas Teresa, a mãe de Ana. Talvez porque recentemente eu tenha escrito um artigo com a professora Maria Rita, né, que foi publicada agora no Dia da Mulher, na revista Fórum, a coluna da revista Fórum, a respeito, o título que a gente pensou
né? Matrifagia social, né? Foi um nome que foi pensado, porque, primeiro, né, em homenagem ao centenário da Semana de Arte Moderna, e aí, né, o Manifesto Antropófago, de Oswald de Andrade, mas que me remeteu depois ao mito de Cronos comendo os filhos. Você tem ali a figura, né, a mitológica de Cronos, que foi, né, eternizada, não só no mito, mas também no quadro de Goya, que está lá no Museu do Prado. E ele come os seus filhos porque não quer perder o poder, ele tem medo que os filhos tomem o seu poder. E aí nós fizemos esse paralelo com o mito de Cronos para pensar num paralelo, já que os mitos eram as maneiras, né, dos gregos, talvez, como é que explicarem o mundo. Então, trazendo para os dias atuais, a gente podia pensar, né, em pais que comem os filhos para não perderem esse seu espaço de poder, a sua vida pessoal, profissional, enquanto toda uma sociedade fagocita mães. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou falando isso, né, eu tenho aqui na minha frente um pai que super presente. Eu não estou falando da minha biografia. Está aqui minha mãe passando a mão na cabecinha dele, mas é um pai que dividiu sempre com minha mãe, né, a função parental, e divide ainda hoje, né, porque a gente sempre precisa, não é somente durante, né, o poder familiar, né, mas como uma forma geral, né, de construção, uma forma mais ampla de construção da sociedade, não é isso que a gente vê. Né? A gente vê, né, o problema. E aí, por que me chamou a atenção a Teresa? Porque eu li várias críticas com relação a essa personagem. A personagem da mãe da Ana é uma mulher que não queria ser mãe. Então, veja, a maternidade não parece ser um direito, mas parece ser um dever para a mulher, ainda hoje. Ela não queria ser mãe, mas ela casou para fugir da vida com os pais, e o caminho natural do casamento era a maternidade. Mas ela queria ser atriz, ela queria ter uma carreira. E aí faz um paralelo. Um homem que tenha um sonho profissional não tem tantos problemas quanto a mulher que tem um sonho profissional quando encaram a função da parentalidade. Então, ela queria ser atriz. E a filha Ana terminou sendo criada com esse pai. Quando ela, eu vou botar aqui entre aspas, porque ela foi vítima de uma grande violência, porque seria um outro recorte para se abordar aqui, né, e não teve coragem de denunciar, né, a gravidez dela resulta de um estupro triplo, né? A gata acabou de pular aqui no computador de Manu, aqui na frente. Então, seria um outro recorte também. Né? A Ana não teve coragem de denunciar aquilo, mas quando chega esse problema, o que é que o pai dela faz? Devolve para a mãe. E a mãe tem vontade de ajudar a filha, mas está começando a carreira dela como atriz começou tarde. Começou aos 45 anos. Ela é uma mulher ainda jovem, bonita, com sede de fazer, de perseguir os sonhos dela. E me vem, né, à mente, juridicamente, uma igualdade presente, tanto na Constituição, uma igualdade entre homens e mulheres, como também no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Civil, de igualdade nas responsabilidades relativas aos atributos do poder familiar entre pai e mãe.
Então, nós temos uma igualdade formal. É claro que, né, o texto também, seria também, estou vendendo o texto, né? Lerem a coluna também que nós escrevemos, eu e Rita, é uma igualdade. O direito faz uma diferença entre igualdade formal e igualdade material. Isso é comum e necessário em alguns momentos. Mas o que chama atenção é que, além dessa igualdade formal, né, numa percepção até de uma igualdade material, considerando as diferenças, né, se assim a gente pode pontuar, existe uma desigualdade muito gritante social. Nós ainda temos muito enraizada a cultura do patriarcado, que faz com que as mulheres sejam sobrecarregadas na maternagem. Então, não é uma questão de maternidade somente, mas de como exerce essa maternidade. E é uma sobrecarga que parte de uma pressão externa, e eu acho que a pior delas é a interna. É o sentimento de culpa que as mulheres carregam com relação a qualquer coisa que os filhos experimentem. E uma sensação de culpa se houver a ousadia de, em algum momento, se priorizar. Então, se priorizar na vida afetiva, se priorizar na vida profissional. E isso não tem nenhuma razão no direito. A razão, ela é cultural. Nós temos uma narrativa, e aí vamos assim, né, colocar, né, em termos de uma argumentação retórica, foi uma redundância, né? Uma argumentação, no sentido de que o direito, às vezes, copia a natureza, mas eu ainda acho que existe uma falácia nesse discurso. Por quê? A convivência pede que a gente transcenda a natureza. Porque se formos exercer, né, a nossa natureza animal, né, na minha cabeça vieram várias situações aqui que poderiam acontecer, que inviabilizariam a vida em sociedade. Então, a gente precisa transcender a natureza animal para poder conviver, para poder, né, ter essa convivência civilizada. E a mulher tem que transcender essa natureza animal e tem que transcender ainda uma cultura patriarcal, que, ao mesmo tempo que diz, olha, você não deve agir assim, de acordo com os seus instintos animais, porque você é um ser social. Do outro lado, diz assim, você deve funcionar assim na sociedade, porque essa é a sua natureza. Ou seja, é uma narrativa conveniente. Então, mesmo numa abordagem, né, vamos colocar aqui, o instinto materno, eu não sei o que é o instinto materno, se existe um instinto materno, porque eu conheci um gato macho, que nas minhas aulas de italiano, só um parêntese, nas minhas aulas de italiano, a minha professora, ela criava uma gata que teve uma ninhada de gatinho e depois os vizinhos deram veneno para mamãe gata, a mãe morreu, os gatinhos ficaram órfãos muito pequenininhos e tinha o gato Bobô, que todo dia ia para a casa dela para pedir comida. E eu dizia assim, ai, que gato bonitinho, ele todo dia vem aqui arranhar a sua despensa. E ela me dizia, ele é interesseiro, ele vem aqui atrás de comida. E de outra vez que eu cheguei lá, Bobô estava deitado e os gatinhos todos aninhados, né, no ventre dele. E eu disse, que curioso, ele não sai mais daqui. Ele virou pai dos gatinhos. Então, eu vi nesse gato um instinto maternal. Eu não sei se isso é só de mulher, a mulher biológica. Estou dizendo como uma natureza que reflete numa função social.
Então, a figura de Teresa me chamou muita atenção com relação aos papéis relegados às mulheres mães e às mulheres mães, né, enquanto, né, pessoas que se situam juridicamente. A situação de uma mulher mãe tem muita chance de chegar no judiciário. Quando você vê, por exemplo, a guarda, né? A questão da guarda, a guarda era unilateral antes, como regra. A guarda unilateral normalmente ficava em cargo da mãe. O pai era quem visitava. Em 2008 e 2014, nós, vamos colocar assim, consolidamos na legislação a guarda compartilhada como regra, que, né, teoricamente, é a forma ideal de se garantir a convivência familiar, que é um direito fundamental. Mas quando vai se... E a guarda compartilhada é diferente daquela chamada guarda alternada. Não é aquela guarda em que o filho tem, né, para quem é de outra área, aqui, meus pais, minhas tias, a guarda alternada é aquela em que o filho passa, né, 3 dias na casa de um, 4 dias na casa de outro, ou uma semana na casa de um, uma semana na casa de outro. Na guarda compartilhada, você tem uma residência fixa e uma convivência, né, o máximo possível com o outro par parental. Mesmo com a guarda compartilhada, normalmente essa residência fixa é a residência da mãe. Quando uma mulher perde a guarda do filho, ou até quando não perde a guarda do filho, quando se estabelece uma guarda compartilhada e se estipula uma residência fixa na residência do pai, socialmente as pessoas se perguntam o que essa mulher fez de tão monstruoso. Porque culturalmente a gente ainda precisa avançar muito para se construir essa paridade. Eu acho que eu já olhei aqui peço perdão, porque eu acho que eu avancei muito no meu horário. Minha filha está aqui balançando a cabeça, é mesmo, eu sou prolixa. Bom, eu quis levantar esses 2 pontos, né, para que a gente pudesse refletir, e peço perdão por ter falado demais, e agradeço a atenção de todos. Obrigada. Parabéns, Catarina, você nunca fala demais. Você levantou 2 pontos e vários caminhos, na verdade. Fez um panorama muito interessante, né, na ligação tanto do enredo do filme com o direito, mas também com questões importantes, como a verdadeira igualdade de gênero, né, que figura nesse filme, que a gente também já está programado para falar, né, sobre ele, que é o Filha Perdida, no próximo Cine Família. Mas eu queria agradecer a você e acho que esses temas e esses pontos que você trouxe só tem a contribuir. Peço ao pessoal que se inscreva para também falar e debater. Eu sempre no intervalo, né, gosto de saudar aos presentes, agradecer a presença. Vejo que está aqui a ex-diretora do IBDFAN, Socorro Lapenda, seja bem-vinda. Virgínia Batista, que é a presidente da Comissão de Direito de Família da OAB, também, seja bem-vindo, e muitos associados também aqui entre nós. Vou passar agora a palavra para Maria Helena Neves Batista, que é psicanalista, como eu falei, e vai, então, acho que está todo mundo muito curioso para ouvi-la. O filme traz enfim, essa curiosidade, né, para essa questão psicanalítica, e ela, então, vai falar, né, e dar a sua opinião. Com a palavra é sua, Helena. Pode ativar o microfone. Tá mudo,
Boa noite. Eu quero agradecer a Gustavo o convite e a diretoria do IBDFAN, porque para mim é sempre uma alegria participar desses encontros. Quando eu retomar, eu vou retomar alguns pontos que já foram falados, tanto por Manu como por Catarina, porque eles vão orientar minha fala. Então, eu vou ter que repetir algumas coisas que foram faladas do enredo para eu poder desenvolver o que eu quero comentar sobre esse filme. Então, esse filme é um filme que conta a história de duas mães solo que levam adiante a gravidez. Transmite uma temática contemporânea, que é a relação entre os sexos, os papéis parentais e a tríade pai, mãe e filho, e de filha também. Duas personagens chamam atenção nesse filme, como vocês já falaram, como o Manu trouxe, Catarina também, que são Janes e Ana. Janes, cuja mãe morreu de overdose, criada pela avó num povoado, onde havia uma vala em que foi enterrado o bisavô dela, onde estava o corpo do bisavô dela, e de outras pessoas torturadas e assassinadas pelo Estado na Guerra Civil Espanhola. Ela conhece Arturo, né, o arqueólogo forense, e contrata-o para escavar o local, e, a partir desse conhecimento, ela inicia um romance com ele, que resulta numa gravidez. Ela, então, decide levar adiante a gestação, porque a gravidez dela não foi planejada, mas era desejada, ela desejava ser mãe. Então, ela rompe, e depois, quando Arturo pede que ela aborte, né, propõe a ela que ela aborte, ela rompe o romance com ele. A outra personagem, Ana, uma adolescente, né, filha de família tradicional, cuja mãe escolheu a carreira de atriz, deixou-a aos cuidados do pai e ela engravida, vítima de um estupro coletivo. Então, tanto a mãe de Janes quanto a mãe de Ana mostram a divisão que a maternidade gera no campo do desejo entre ser mulher e ser mãe. Janes e Ana poderiam ser mãe e filha pela diferença de idade. Mas, ao se tornarem mãe no mesmo dia e no mesmo local, elas unem seu destino. Ambas abandonadas pela mãe em decorrência da vida que elas escolheram, elas fazem dessa ausência materna um aprendizado. Elas aprendem como ser mãe. O tema da maternidade é um tema clássico na psicanálise e foi abordado por Freud de forma muito audaciosa em um século no qual a maternidade ainda era ordenada pela família patriarcal. E Freud foi também o primeiro a ouvir que a maternidade nasce nos sonhos. Sonhar trazendo um filho ao mundo, sonhar carregando um filho no ventre, são anseios e devaneios que assolam as mulheres, de modo geral. Então, mas há uma diferença entre sonhar e desejar. E é nessa perspectiva que Freud ressalta as contradições do desejo de maternidade. Porque tem casos em que a mulher tem dificuldade para conseguir engravidar, embora ser mãe seja o seu anseio mais profundo, ela deseja intensamente ser mãe e não consegue. Em outros casos, sem desejar, sem fazer nenhum plano para ser mãe, algumas mulheres engravidam, e esse é o caso de Ana. Ana não tinha, né, o desejo de ser mãe e engravidou. Bom, o principal argumento do filme foi trazido magistralmente por Catarina. Realmente, o principal argumento do filme é a descoberta da verdade, né? Então, a verdade que diz respeito à filiação, mas também à história familiar de Janes.
aborda esses dois aspectos, né? A verdade nesse filme. Quanto à filiação, a gente sabe que até bem pouco tempo a paternidade era tida como incerta, tornando-se certa com os avanços tecnológicos e com os testes de DNA, enquanto a maternidade, que sempre foi considerada certíssima, com a fertilização medicamente assistida, tornou-se duvidosa. Então, a ciência conseguiu introduzir a dúvida onde antes só havia certeza. A partir dessa constatação, o adágio latino mater semper certa est, pater semper incertus est, foi exposto a reflexões e introduziu algumas indagações referentes à ética médica, mas também aos efeitos da dissociação do ato sexual da procriação. Porque nos dias de hoje, procriação e sexualidade, ou procriação e gestação, não são mais dependentes, quer dizer, não exercem mais continuidade. As mutações provocadas pelas novas técnicas descobertas incorporaram-se à vida de milhões de pessoas e têm repercutido nas transformações pelas quais a gente vê a família passando e se defrontando também com isso, com esse a mais, que é a incerteza da maternidade. Nesse filme, essa incerteza é explorada em outro contexto. É explorada, como já foi dito, com a troca dos bebês na maternidade. E Janes, que já desconfiava que não era mãe biológica da criança, faz o exame de DNA e descobre que realmente não é a mãe biológica. E Ana, quando descobre que a verdade não lhe foi logo revelada por Janes, né, logo após o conhecimento do resultado do exame, que vai comprová-la como mãe biológica de Cecília, ela não respeita nenhum vínculo que se tenha estabelecido entre a criança e a mãe afetiva e provoca uma ruptura precoce do laço que se formou entre Janes e a filha. Então, é uma separação naquele dia brusca, né? Ela tira a criança e leva. Tem uma correspondência de Madame de Sévigné, a filha dela, que retrata muito bem essa separação que a gente assiste no filme Mães Paralelas, essa separação de Janes da filha dela. Eu vou ler, porque eu achei muito linda. Ela escreve assim para a filha: as dores por estar separada de você, eu as imaginei como eu as sinto. Compreendi que nada preencheria seu lugar, e sua lembrança me seria sempre sensível ao coração, que eu me entediaria com a sua ausência, que me preocuparia com sua saúde, que dia e noite eu estaria ocupada com você. E ela termina com essa frase maravilhosa: não tenho nenhuma roupa para esse frio. Como sobreviver sem essa filha? Como sobreviver com essa separação? Então, o papel da personagem principal, interpretada por Penélope Cruz, caminha, como Catarina trouxe, em busca da verdade e não autoriza, de modo algum, a sustentação do engano ou do não querer saber. É nesse sentido que o filme aborda uma questão fundamental ao se insurgir contra o apagamento da memória. Ao final do filme, no fim do filme, a gente lê uma passagem de um texto escrito por Eduardo Galeano, que também é belíssimo com relação à memória histórica. Ele diz: não há história muda. Por mais que a queimem, por mais que a quebrem, por mais que a desmintam, a história humana se nega a calar a boca. O tempo que foi continua pulsando vivo dentro do tempo que é, e ainda que o tempo que é não o queira ou não o saiba. O direito de lembrar não figura entre os direitos consagrados pelas Nações Unidas, mas hoje é mais do que nunca necessário reivindicá-lo e colocá-lo em prática, não para repetir o passado, mas para evitar que se repita. Eu acho que essa é uma fala política que a gente pode também inserir na política, muito interessante.
Mas isso que Galeano fala é a lógica descoberta por Freud, quando ele diz o que não se recorda e não se elabora está fadado a se repetir. Então, no filme, ao questionar a própria maternidade, Janes encarna o papel de guardiã da verdade, da mesma forma que as mulheres da sua família, que guardam o dossiê completo de uma história não desvendada totalmente. Janes segue a tradição familiar. É a busca pela verdade, o empenho para resgatar a memória histórica, que a gente pode intitular, como o Gustavo trouxe, como a outra cena do filme, que chama a atenção em Mães Paralelas, porque corresponde exatamente ao que se busca no processo analítico. O que é que se busca no processo analítico? Rever a história, fazer escavações para ter acesso ao que existe de mais precioso, de mais familiar e, ao mesmo tempo, de mais desconhecido. Então, é com essa procura incessante da verdade, que não pode ser toda dita, porque as palavras não dão conta de tudo, que nós, psicanalistas deparamos a partir da escuta do inconsciente dos nossos pacientes. As pessoas que se submetem, ou que já se submeteram a uma experiência analítica, sabem muito bem em que consiste a busca pela sua verdade. O filme revela também a existência de várias formas de ser mãe e dá oportunidade para se refletir como pode uma mulher desdobrar-se em tantas funções como a vida contemporânea exige. Vera Iaconelli é uma psicanalista, ao estar na maternidade e criar filhos no século XXI, critica a personagem de Penélope Cruz em Mães Paralelas, dizendo que é uma mãe solo, que tem um bebê recém-nascido, uma carreira de fotógrafa sofisticada e ainda assim consegue estar linda, com os cabelos bem feitos e as roupas impecáveis. Quer dizer, Janes desempenha o papel da mulher, da supermulher mãe contemporânea, uma figura que desperta admiração nas mulheres, mas também um pouco de inveja por não conseguirmos sermos essa supermãe contemporânea, né? Supermulher mãe. E ela acrescenta também uma coisa interessante, a Vera Iaconelli, quando ela diz: minha hipótese é que não tem tabu maior do que a maternidade. Não é o sexo, não é se você quer ser menina, menino ou não binário. Isso a gente encara, né? Vamos dizer assim. Então, agora, quando se trata da figura da mãe, as questões são mais difíceis, porque remetem à nossa mãe, remetem ao desejo de nossa mãe. Então, uma outra coisa que eu destaco, e é o último destaque que eu dou, é ao olhar da filha de Ana, ao olhar de Cecília, quando em sua imaginação veste as caveiras expostas na vala no fim do filme. Não sei se vocês estão lembrados dessa cena. Essa cena eu achei belíssima. Essa cena mostra que existe, e sempre existe, a possibilidade de construir outra história, de dar outro contorno ao abandono, às faltas com as quais o sujeito se defronta na vida. Eu termino dizendo que algumas vezes é preciso revestir a verdade nua e crua com alguns semblantes. Obrigada. Parabéns, parabéns. Muito boa a sua intervenção. Realmente, as citações que você fez, né, a de Eduardo Galeano, eu me lembrava por causa do filme, a outra eu não conhecia, da separação, né, da filha, achei fantástica. E, no caso de Eduardo Galeano, fazer essa conexão com Freud, pelo menos para mim, é bem interessante, porque a gente percebe que a verdade que ele diz, né, naquela parte final do filme, é justamente o que faz com que alguns países evoluíram nessa questão e têm uma democracia mais consolidada justamente por terem voltado e investigado a sua memória política, né?
como no caso da Argentina e também da própria Espanha, embora o filme mostre que isso também não é, algo tão fácil, tão pacífico, né? Mas no Brasil, o nosso passado recente de ditadura não foi enfrentado e a gente termina se encontrando, né, em uma situação que a gente vive hoje, né, em que há uma, de certa forma, uma aproximação, no discurso, né, que trabalha também com autoritarismo. Mas eu dou meus parabéns a Eliane também pela sua participação, agradeço muito e vou começar os debates aqui por uma pergunta enviada por Eric, ele é da Universidade Federal do Piauí, e ele faz a pergunta da seguinte maneira: uma forma de diminuir essa diferença entre os homens e as mulheres estaria na figura da opção de possibilidade de aborto? O aborto seria uma opção, mais liberdade para as mulheres? Ele não indicou a quem dirige a pergunta, fiquem à vontade. Catarina quer responder? Obrigada, Eric, pela pergunta. Antes, eu queria parabenizar aqui a doutora Eliane, que fez uma fala incrível. Eu já sabia que seria assim. Estava esperando ansiosamente ouvi-la e dizer que, veja que coisa bonita. Aqui tem uma avó assistindo uma neta e tem uma neta assistindo uma avó. É a minha avó também. Né? É isso que eu estou dizendo. A sua avó lhe assistindo. Estou falando com o Manu aqui na frente. A avó assistindo a neta e tem uma neta assistindo a avó. Né? E tem também uma neta assistindo uma avó também, viu? Do lado da Eliane. Só não tem Não, a neta assistindo a avó é de Eliane que eu estou falando. Sim, Gabriela. Gabriela. Eu estava falando da minha mãe, que a avó de Manu assistindo É. ela, e Gabriela assistindo a avó dela. Né? Eu estava achando bacana ver isso aqui, né? Esse ambiente. Bom, Eric, eu acho que existe uma forma de aborto já muito aceita na sociedade, que é o aborto social, do pai que abandona afetivamente. Você tem a figura do abandono afetivo, né? Hoje já se usa, né, essa expressão para dizer que o homem também aborta. No caso aqui, né, o tema do aborto é um tema muito sensível, porque quando se fala em aborto, né, parece que é uma coisa banal, assim, como se fosse ali na esquina comer uma tapioca. A questão não é... Né, eu acho que, assim, eu sou a favor da descriminalização do aborto, mas colocando aqui no contexto de que não se discute nesse cenário, né, para quem é contra ou a favor do aborto, mas quem é contra ou a favor de se prender mulheres por abortarem, né, de criminalizar mulheres que abortam, porque aí a pergunta, eu acho que a questão, o ponto, né, a ser levado em consideração é esse. Né? Acredito que a descriminalização do aborto, de uma certa forma, não traz uma simetria, porque mais uma simetria no sentido, talvez, de solucionar o problema das responsabilidades, né? Da atribuição simétrica de responsabilidades parentais, mas colocaria, né, num patamar social, né, se não de aceitação, mas pelo menos de não criminalização, né, do abortamento por parte de mulheres, uma vez que a sociedade quase não questiona o abortamento social praticado com tanta frequência, né, por homens. Não sei se alguém pretende completar essa minha fala.
Precisa ser as pessoas que participaram ou da mesa, ou vamos Não, abrir para quem quiser comentar vamos também? abrir Porque eu para... acho que eu estou vendo tanta gente valiosa aqui que pode, né? Exatamente. Eu só pedi para que escrevesse no chat para a É. gente organizar melhor. Luciana, por exemplo, já pediu a inscrição dela. Eu já passo a palavra, que se ela quiser comentar, inclusive, sobre esse tema que você estava falando, fica à vontade. Lu, a palavra é sua. Obrigada, Gustavo. Boa noite, gente. Eu queria dizer da minha alegria de estar aqui, podendo presenciar esse debate tão rico. Cata tirou as palavras da minha boca. Eu vim aqui observando a quantidade de mães, filhas, netas presentes aqui nesse debate. Estou sentindo falta da minha mãe, que hoje de manhã me pediu o link, disse que ia participar, mas por algum motivo não está por aqui. Mas ela estava super animada para participar do debate. E eu queria assim, fazer algumas colocações muito rápidas, até para não repetir o que já foi dito aqui, porque acho que fui absolutamente contemplada nas 3 falas. De fato, assim, foram colocações muito precisas e todas realmente tocantes e geniais, mas não dá para a gente participar de um debate sobre a Moldova e não falar um pouquinho, né? O que me chamou muita atenção nesse filme é exatamente a questão do feminino, né? É mais um filme do Almodóvar, mais uma ode ao feminino, né? Almodóvar tem essa... Eu nem gosto de falar assim, eu gosto de dizer assim, o homem ele não tem a capacidade de conversar com a gente sobre feminismo, e o homem não tem a mesma capacidade que a gente de falar sobre o feminino, mas realmente o Almodóvar ele representa para mim uma grande exceção a essa regra, porque ele consegue realmente extrair o que há de mais potente no feminino. E sempre me chama muita atenção o fato de Almodóvar ser um cara que se preocupa em trazer as mulheres, né, para o filme dele. Ele traz mulher bonita, ele traz mulher feia, mulher cis, mulher trans, mulher travesti, né? Então a gente consegue se ver e se sentir representada em todos os filmes de Almodóvar. E esse é um filme que eu acho que dialoga muito com A Filha Perdida, porque ele fala sobre o cansaço feminino também, né? Ele fala sobre a exaustão feminina. E eu queria só pegar o gancho da pergunta, da provocação que Eric fez sobre essa questão do aborto, porque um dos pontos que me chama mais atenção é de que o nome que ele escolhe para o filme, né, ele escolhe falar sobre maternidade, porque efetivamente a paternidade não está presente nesse filme, né? Muito embora o Arturo apareça ali em um ou outro momento, né, mas ele deixa muito claro, a fala dele é muito forte, né, quando ele vai pela primeira vez para conhecer a Cecília, né, e aí ele diz, ela é linda, você fez um ótimo trabalho, né, mas antes aparece a cena em que ela anuncia para ele que está grávida e ele diz, vamos adiar esse plano, vamos jogar isso um pouco mais para frente, porque agora minha mulher está doente e eu não tenho como anunciar para ela que você está grávida, né, que eu tenho um relacionamento com você. E aí a resposta dela é uma resposta muito precisa. O que ela diz a ele é, olha, eu não tenho como colocar isso no futuro, porque isso já é o presente, eu já estou grávida, não estou pensando em engravidar. Né? E a forma como ele naturaliza essa fala masculina representa muito bem o que nós vemos no nosso dia a dia. E como Catarina muito bem disse, a questão do aborto hoje, para mim, no Brasil, é uma questão de classe. Né? Só não tem acesso ao aborto hoje no Brasil, efetivamente, quem não tem dinheiro para pagar. A gente presenciou aqui há 2 anos atrás, né, um médico que resolveu, que aceitou fazer o aborto de uma menina que foi estuprada aos 10 anos de idade, estava grávida aos 10 anos de idade, né? E aí quando perguntaram, e depois de ser chamado de assassino, a própria menina ser chamada de assassino, e quando ele foi conceder uma entrevista, ele disse, olha, isso só não é legalizado no Brasil, porque isso não interessa absolutamente ninguém. Né? A gente entra mais uma vez na questão, né, da predominância dos homens nos cargos decisivos. Né? Então, por que o aborto ainda não foi legalizado no Brasil? O aborto não foi legalizado no Brasil porque nós temos um legislativo masculino. E isso me parece que não é uma pauta que lhes interessa. Então, eu acho que esse filme ele fala muito sobre o feminino, como sempre,
Foi um filme que me mexeu demais. Acho que a gente vai voltar a falar sobre ele no nosso debate presencial, oxalá permita que seja rápido, sobre A Filha Perdida, porque realmente é um filme também igualmente muito potente, que fala sobre a mulher e que fala sobre o cansaço, né? Fala sobre o cansaço da mulher, sobre a exaustão da mulher e sobre toda a carga que pesa sobre as mulheres, né? E finalizar aqui dizendo da minha alegria de ter presenciado esse debate por 3 mulheres que eu considero muito potentes, que são Catarina, Manu e Eliane, que eu admiro demais, cada uma dos seus exercícios profissionais, mas também como pessoas que são, né? Então, agradecer aqui a palavra e deixar aqui as minhas considerações. Obrigada, viu, Gustavo? Beijo. Obrigado, Lu. Você, como sempre, muito precisa. Aliás, desculpe, Gustavo, mas eu queria só Pois não. fazer o registro aqui, deixar aqui minha homenagem para você, que é um dos pais mais incríveis que eu conheço, viu? Você sabe disso, dessa minha admiração por você. Obrigado. Mas é isso, realmente as falas foram maravilhosas. E aí, convoco aqui o pessoal, enfim, fiquem muito à vontade, quem quiser continuar os debates. Se Manu quiser também fazer mais alguma colocação, Eliane, fiquem à vontade. O teu microfone tá mutado, Manu. Não, não tenho, acho que não tenho nada a acrescentar, porque foi tudo tão bem dito. Eu acho que Exatamente. eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui nessa mesa, entre aspas, tão rica. Estou encantada. Eu já sempre fui encantada com minha mãe, mas fiquei muito encantada com a Eliane também. E a fala dela foi um baita acréscimo, assim, um gigantesco a minha participação. Estou muito feliz. Excelente. Parabéns pelo evento. Obrigado. Eu também fico muito feliz de ter proporcionado essa felicidade à sua mãe e a você. Sim. E também ter nos ouvido. Obrigada. Eu estou muito curiosa com A Filha Perdida. É um filme que é um baita gancho também, né? Exatamente. Paralelas. Acho fantástico. Se Deus quiser, a gente Todos no faz em Oscar. breve. De olho no Oscar. E em breve a gente divulga a data. O filme já está decidido e acredito que não deva demorar muito. É só a gente, né, manter as coisas como estão. E em breve a gente divulga o local e a data. Maravilha. Então é isso. Tá? Ok, Manu, muito obrigado. Então, se ninguém mais quiser a palavra, bem, fiquem à vontade para se comunicar com o IBDFAN Ô, Lu, pois não. Posso só fazer uma última colocação, eu juro, Lógico. porque eu fico muito empolgada com esses assuntos de cinema. Eu comentei hoje de manhã com o Gustavo que eu vi umas referências de Madres Paralelas a vários outros filmes, dentre eles Bacurau, e aí eu queria dividir aqui com vocês para saber se eu estou realmente muito obcecada por Bacurau. Mas é porque me ocorreu que aquela cena, quando abre a vala, né, no fim das contas terminou sendo um pouco que uma homenagem ao filme Bacurau, porque eu não sei se vocês vão lembrar, mas na cena em que eles estão colocando o americano na vala em Bacurau e que eles prendem ele naquelas grades, né, uma das personagens pergunta a outra: você acha que ele em algum momento já foi bom? Você acha que em algum momento, ou se a vida inteira ele foi ruim? Né? E aí a outra responde: ele, pelo menos, ele já teve mãe. Né? E aí me pareceu muito que uma referência àquela cena de Bacurau, aquela vala sendo aberta para enterrar um homem lá e toda a população ali ao redor, né? Na hora em que a vala é aberta em Madres Paralelas também, a população vendo aqueles corpos sendo retirados, né? Para finalmente poder entregar às mães os corpos dos seus filhos. Então, eu não sei se foi muita viagem minha, Gustavo, mas eu fiz essa associação na hora. Não, realmente, você falando agora fica bem mais claro. E outra coisa, como a Catarina falou,
no filme, né, a solução foi dada pelas partes, né, sem o Estado, né? O Estado que não estava absolutamente, que era absolutamente ausente em Bacurau, né? Pois é, tem isso. Mas assim, o que eu ia falar é que eu não sei se é uma referência, mas com certeza Almodóvar assistiu Bacurau, porque quando Bacurau estava em Cannes, quem era o júri, presidente do júri era ele. E ele elogiou horrores. Então, imageticamente é, pode ter tido algum efeito nele mesmo. Mas eu sei que Madres Paralelas é um projeto antigo dele, e o pôster do filme, ou uma ideação do pôster do filme, está presente em outro filme do Almodóvar. Você lembra qual é, mãe? Não. Enfim, ele tem esses projetos vitalícios, né? E aí ele fica se autorreferenciando. E eu tenho certeza que ele colocou um pôster de Madres Paralelas no filme antigo dele. Eu vou até pegar o nome e deixo com vocês aqui. Mas sobre Bacurau é perfeitamente possível. Eita, Ele viu. Eu quero Gustavo, agradecer, Eliane, as palavras de vocês referente à minha fala e dizer que na psicanálise a anatomia não é o destino. Essa frase é de Freud. Então, Almodóvar tem uma posição feminina. Tem homens que ficam numa posição feminina e mulheres numa posição masculina, quer dizer, independente do sexo anatômico. Então, Almodóvar realmente adota a posição feminina não fálica, né? Mas dando sempre um destaque à mulher. Verdade. É uma leitura bem pertinente. Eric também está perguntando se pode complementar a fala do Luciano. Lógico, Eric, fica à vontade. Boa noite. É um prazer estar com vocês aqui, né, nessa noite. Por mais que eu não tenha participado das reuniões anteriores, mas sobre esse tema que a Luciana Brasileiro falou, sobre a dificuldade em se levar ao legislativo questões estritamente relacionadas com as mulheres, né, com o público feminino. Eu não acho que o problema em si, eu sei que os problemas eles são difusos, mas eu não, dentro da academia eu tenho em alguns discursos, dissertações que eu venho argumentando, eu venho dizendo que não é ao corpo político, é a cultura do nosso país. O nosso país ele é predominantemente guiado a sua lógica jurídica através, infelizmente, eu digo assim, o caráter religioso. E a religião ela tem um papel de bastante evidência na tomada de decisões. E quando você pega esse caráter religioso e introduz dentro do debate aberto, que o debate do Senado da Câmara, geralmente esses homens e mulheres não têm espaço para debater a boa argumentação. Então, no meu ponto de vista, os direitos sociais eles não são alcançados devido à cultura brasileira. Leva em consideração mais o caráter religioso em relação às pessoas em si. E, como bem falaste, pessoas pobres não têm acesso a esse benefício por conta da sua fragilidade financeira. E são essas pessoas que carregam. Você imagina 200 milhões de mulheres com vamos colocar assim, com esse problema. São 200 milhões de pessoas que passarão os próximos 30 anos sem conseguir mudar de classe social. Porque uma coisa é uma mulher solteira, sem filhos, estudar para um concurso público e mudar de vida. Outra coisa é uma mulher numa situação de fragilidade com um filho. Praticamente essa mulher não vai alcançar o que ela poderia alcançar pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Então, é uma grande massa de mulheres que são reféns dessa cultura brasileira de desconsiderar os direitos
da pessoa humana em detrimento do caráter religioso. Ok, Eric. Obrigado pela sua fala. Eu acho que o problema maior do Brasil é a questão da falta de investimento em educação, né? Educação básica e educação crítica, para que todos realmente tenham uma visão crítica, possam fazer suas escolhas de forma livre e com a mínima interferência dos outros e do Estado, né? Mas, mais alguém queria falar? Socorro? Deixa eu dar uma olhada aqui. Socorro colocou: no futuro, Cecília precisa de uma definição legal para a maternidade. Será uma excelente oportunidade se, no caso, bastava crescer a mãe biológica. Sim, a Cecília, a menina, né? A filha, isso mesmo. No caso aí, a multiparentalidade, né? Exato. Eu queria só fazer uma colocaçãozinha bem rapidinha, Fica à Gustavo. vontade, lógico. Só chamar a atenção aí. Eu podia falar só uma Sim, coisa. Socorro, lógico. Parabéns, viu? Amei. E Que bom. confesso, doutora Eliane, a senhora me emocionou em algumas colocações. Foi bem forte. Catarina, como sempre, eu sou fã. E essa filha dela está no mesmo caminho. E Gustavo, parabéns. Mas Obrigado. eu sou fã de Almodóvar, eu assisto quase todos os filmes dele e até renovo. Mas eu noto que ele levanta muito a questão jurídica e a psicanálise, mas ele deixa que as partes resolvam. A gente não vê efetivamente o Estado interferindo. Você vê isso em Salto Alto, e Fala com Ela, não é? Com vários filmes dele, ele levanta a questão, mas que, como vou ver mesmo, é impressionante. Há assassinato, há resolução de questão de voltar para discutir o apoio, a falha que teve como mãe, mas eu acho que nesse filme maravilhoso também deixa o Estado de lado, o que eu acho perfeito naquele momento, mas Cecília vai crescer. Cecília crescer, precisar viajar com a mãe biológica, teria que pedir autorização à mãe legal. Então, eu acho que no filme termina como deixando o direito para lá, como se o direito viesse só para complicar. O que eu não sei, eu pensei que na Espanha não era tão complicado como é aqui no Brasil. E, nesse caso, é uma pergunta que eu lanço. Essa questão seria simples de resolver aqui no Brasil, só acrescendo a mãe biológica, ou se fosse para o embate, ficaria só Ana, ou seria... Porque essa questão não se resolve. Eu também perdi o início do debate e não vi se foi colocada essa questão. E eu teria essa dúvida. Teria, não, eu tenho. Se fosse a situação aqui no Brasil, essa a minha pergunta, para resolver legalmente. Oi, Catarina, pode falar. Helpzinha, querida. Nós temos as resoluções do CNJ, né, com relação à multiparentalidade, né, com algumas restrições, né, que eu acho que a gente não teria... Eu coloquei isso no começo, né, que a gente teria o recorte da multiparentalidade, da parentalidade socioafetiva. Eu escolhi 2 recortes, e um deles foi exatamente essa questão da ausência do Estado, mas no outro viés, no viés da solução, da autocomposição, né? Nesse caso. Mas você tem razão, né? Você tem razão, e aqui é complicado, mas existem caminhos, já existem, né, acho que, como se diz, se não a lei formal, a lei ordinária, mas candelabros, né, iluminando
a possibilidade de termos aí uma multiparentalidade registral mesmo, a maternidade socioafetiva com a maternidade biológica, que também é socioafetiva, né? E, no caso, né, você não teria figura paterna, a não ser que Arturo, porque seria outra, também quando a Ana, no final, diz, né, seu irmão vai nascer, né, seria uma relação aí, né, de mais pessoas, né, envolvidas. Né, o provimento, perfeito, José, provimento 83 do CNJ. Mas eu queria falar também, só para finalizar, um minutinho, né, a questão histórica ainda, né, do filme, Gustavo, que só a cena final, e aí eu coloco isso até como, talvez pelo avançar da hora, minha fala final, né? A cena que me chamou a atenção é a vala aberta, né? Aqueles esqueletos sendo substituídos pelas pessoas que estavam ali, por aqueles homens que estavam ali, incluindo Arturo. Né? E você tem ali, talvez, um alerta, né? De resgate da memória, porque nós estamos num cenário atual, global, né, de reviver, né, tragédias, né, e se nós não resgatarmos essas memórias, as gerações atuais, como num determinado momento a Ana mostra que nada sabe sobre a Guerra Civil Espanhola, como não sabe nem sobre Janis Joplin. Uhum. A Teresa, que foi o recorte que eu escolhi, ela é apolítica. Ela sabe, mas é apolítica. Então, tem uma série de questões também aí passando ao longo do filme que finaliza com aquele alerta. Ontem foram eles, amanhã poderemos ser nós. Né? Eu acho que essa última frase é nesse sentido. Essa última cena é nesse sentido. Eu posso completar, já que tu falou da vala? Tem um artifício no filme que chamou minha atenção também, que é assim, o teste de DNA é muito similar à forma como os arqueólogos forenses estão ali manejando os esqueletos e tudo mais. Então, para mim, tem muito a ver com isso, né? Os novos fantasmas e velhos fantasmas. O futuro e o passado e o presente, tudo convergindo numa coisa só. Assim. Uma hora você está manejando um teste de DNA, na outra você está falando com os mortos. Acho que é uma boa síntese dessa fala. É verdade, Manu. E, ao mesmo tempo, já que o filme é todo baseado na verdade, a gente estava falando de várias verdades, e Catarina terminou com a verdade incômoda, mas uma pura verdade, né? Se a gente não tomar cuidado, ontem foram eles e amanhã seremos nós. Essa é realmente uma verdade que a gente não pode esquecer. Pois bem, então eu queria, se Manu quer falar mais alguma coisa, ou a Eliane quer falar também mais alguma coisa, para então a gente se despedir e eu agradecer. A dona Juliana quer falar? Ah, não, ela tá dando tchau, né? Se despedindo, certo. É, é isso mesmo, acho que já temos um bom tempo de evento e eu quero novamente agradecer as três convidadas, a Manu, a Catarina, a Eliane, pelas três falas realmente excelentes, uma complementando a outra e trazendo, né, como Manu falou, quer dizer, a Eliane não só complementando, mas trazendo algo, né, que não estava, né, não tinha sido alcançado por ela ainda, em função até mesmo do assunto, da temática psicanalítica. E agradecer a Luciana Brasileiro, minha amiga, que sempre está do meu lado aqui nos nossos eventos, agradecer às pessoas das famílias e ao Eric, que ouviu falar lá no Piauí do nosso evento, está aqui conosco, nossos associados e todos os que prestigiaram o evento. Muito obrigado, uma boa noite a todos, nos vemos em breve, se Deus quiser, presencialmente, no Cine Família, sobre a Filha Perdida. Tchau, gente. Beijo, boa noite. Boa noite, todo mundo. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Beijo.